Oi, gente. Ana Paula, Mamicast aqui. Saúda a mãe cansada que habita em você. Descansa-te. Hoje eu tô aqui com ela, que é a arquiteta, mãe de uma menina maravilhosa. Ela ajuda mulheres e mães aí na organização do dia, da casa, transformando essa casa num lar. Eu adorei o trabalho dela, espero que vocês gostem tanto quanto eu. O arroba dela é @super.organizada. Já fiz altos planos aqui de mentoria com ela, então eu vou deixar ela mesma se apresentar. Tô aqui com a Priscila. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu fiquei super contente com o convite da Ana, porque é legal a mensagem da organização, mas dica boa é dica compartilhada, né? Isso aí, Priscila, muito bom. E como eu comentei, né, a Priscila... tô esquecendo. Por favor, um presente para a Priscila. Aqui você ganha. Que legal. Uma caneca personalizada. Olha que linda. Muito obrigada. Obrigada. Agradecimento aí do meu coração para o seu. Obrigada, por estar fazendo... Já pra usar, viu? Se já quiser pode usar. Colocar a aguinha. Eu tenho a minha aqui, gente, ó. Gosto de ressaltar que no último podcast o estúdio aqui me deu. E aí, estou super feliz com a minha caneca. Vou até tomar um gole de água. Então, como eu falei no começo, a Priscila, ela é arquiteta, né? E desenvolveu essa coisa como profissional que ajuda outras mulheres, né? Geralmente, que cuidam da organização do lar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória profissional e também o como que ela entrelaça aí com a sua vida como mãe. Sim. Né? Então, na realidade, eu comecei pela necessidade, porque eu sempre falo que eu sou uma ex-bagunceira. Muito bagunceira. Eu não sou aquela pessoa que nasceu organizada, tudo bonitinho. Não, eu sou uma ex-bagunceira. E a bagunça, pra mim, era uma dor. Então, tipo, eu era conhecida pela bagunça. Entendi. Tanto que eu tinha uma madrinha, que até hoje ela é madrinha de batismo, mas também eu trouxe essa madrinha, né, pra minha vida toda, minha tia. E ela me ensinou que tinha que ser organizada. Sabe? Era muito legal que ela investia nessa organização. Que legal. Então, tipo assim, ela falava assim, vai dar uma volta que eu vou organizar. Ela organizava o meu armário. E a hora que eu não conseguia manter, eu ficava triste. E eu mesma também não conseguia manter. E aí, quando eu me casei, o problema se agravou, porque o meu esposo, graças a Deus, é organizado. E aí, a bagunça começou a se destacar. Essa é a minha história de vida. Que eu sou bagunceira e casei com organizado. Aí, eu vi aquele cestão de roupa para passar, tudo aquilo era uma dor. Eu me lembro até hoje que quando eu fui fazer o curso de organização, eu tirei uma foto do cesto e falei, esse cesto me dói, eu preciso resolver esse cesto. Entendi. Então, eu fui num processo para me organizar e aí eu descobri que um monte de mães sofriam sobre isso e que eu poderia acrescentar para outras mães e casais mesmo, família, porque até então eu não era mãe. Né? Então, eu fui construindo isso na minha casa. Então, o primeiro passo da organização, de quando você faz o curso de personal organizer, é fazer o teu antes e depois. A primeira aula é você tirar foto de tudo, como tá, e começar a ir transformando aquilo. E nisso eu tinha o meu trabalho como arquiteta, e graças a Deus no meu trabalho eu sempre fui muito organizada. Tanto que eu era uma referência de organização no meu trabalho. Eu tinha um chefe que ele falava assim, eu não consigo conviver sem a organização da Priscila, isso era muito legal. Então, tudo isso foi criando essa referência dentro do trabalho. Mas na minha casa era uma frustração. Então, eu nunca conseguia fazer isso em casa. Então, quando eu comecei a criar sistemas de organização, aí eu comecei a perceber o benefício. Então, hoje a pessoa que não gosta de organizar, eu falo, primeiro você tem que organizar para você sentir o benefício, para você se convencer essa vida organizada, né? E aí foi onde eu migrei da arquitetura para personal organizer, né? Para o serviço de organização. Porque tudo é sobre casa, só que numa escala menor. Hoje eu ainda faço o projeto de interiores, só que daí quando eu faço a decoração, faço uma decoração organizada, e quando eu faço a organização, faço uma organização decorada. Então, eu tento mesclar tudo que eu já tenho.
né, para Que essa legal. parte profissional. E aí, para mim, eu já fiz vários trabalhos voluntários nessa área para ajudar mesmo, né? E eu olho e eu vejo que a transformação que a outra sente já é um ganho. Para mim é uma paga. Então, quando eu recebo um áudio, Priscila, minha vida mudou, tenho tempo com meu marido, tenho tempo com meu filho, isso para mim é uma paga. Que legal. E você falou, né, dos projetos que você acaba desenvolvendo, né? Tem como... Veio a dúvida agora, tá? Tem como ter um projeto arquitetônico, né? De um design do interior da minha casa que me estimule a ser mais organizada? Com certeza. Não sei se tem, se é uma pergunta até boba aí, você me perdoa. Não, mas... com certeza tem. Inclusive, se você for trabalhar aquilo que você exatamente quer colocar no ambiente, fica muito mais fácil. Por exemplo, Ana, vamos supor que você fale assim, eu quero uma estante para organizar as minhas pastas. Para mim é o melhor mundo, porque eu já sei o tamanho da pasta. Eu já sei o que você vai colocar lá, a gente vai fazer aquela estante sob medida para aquela função, para aquela tua rotina. Entendi. Ah, não, mas perto da pasta eu também preciso que tenham carimbos. Então, a gente já vai criar toda a marcenaria específica para a tua organização. Você não vai ter trabalho nenhum a hora que inaugurar o teu espaço em colocar as coisas. E eu costumo dizer que um espaço organiza uma coisa. O problema na nossa casa é que a gente quer pegar um quadradinho e colocar um monte de coisa. Não, o quadradinho para uma coisa, outro quadradinho para outra coisa. Então, é tipo a nossa gaveta de talheres, onde a gente tem um espaço para colher, um espaço para faca e um espaço para garfo. Você pode ir na casa mais bagunçada que tiver, você vai ver que tem garfo, faca e colher. Verdade. Porque um espaço organiza uma coisa e a cabeça já volta para a casinha do que tem que ser. Nossa, Priscila, eu preciso muito de você. Depois aqui a gente vai ficar mais umas 2 horas conversando. Só sobre organização. E aí, uma coisa que você falou quando a gente se conheceu e eu fiquei muito interessada, e é uma coisa que eu tenho até testado, confesso, em casa, é a casa organizada versus casa limpa. Então, por exemplo, uma casa organizada não aparenta tanta sujeira, né? Agora, uma casa bagunçada não aparenta que tá limpa. É mais ou menos isso, né, que você comentou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais esse conceito aí pro pessoal. É isso mesmo, Ana. Eu costumo dizer para usar com moderação, né? Porque se tiver organizado, mas tiver aquela superfície cheia de pó, todo mundo vai notar, todo mundo vai passar mal, né? Mas assim, no geral, se você consegue imaginar, olha, eu vou imaginar uma casa que ela tá limpa, mas tá bagunçada. Eu não me sinto bem naquele espaço. Aquele espaço ainda está me expulsando. A minha cabeça, minha mente está toda confusa, porque eu não consigo alinhar os meus pensamentos num ambiente desorganizado. Agora, se eu chego num ambiente que está organizado, eu vou precisar de um segundo olhar para saber se ele está limpo. Mas eu cheguei, nossa, gente, que organização, né? Entendi. Depois eu vou ver, nossa, ali em cima do armário, não passaram um pano, né? Então, a gente vai ver esses detalhes depois. Mas como a primeira impressão é que fica, você já chega na casa e fala, nossa, essa casa é diferenciada, é organizada. Uma coisa que as pessoas às vezes comentam na minha casa é como você consegue ficar com a casa organizada com criança, né? Que a minha filha tem 3 anos. Então é isso, é você ir devolvendo todas as coisas para o lugar. E uma frase que é do meu esposo, ele fala assim, não é que a casa está sempre organizada, é que com a organização a gente devolve tudo mais rápido. Porque a gente sabe onde voltar as coisas. Então, minha filha tem 3 anos, ela sabe aonde tem que guardar a tesoura, os itens que ela usa, né? Sim. Na mesinha, tudo setorizado. Então, a gente sabe onde voltar cada item no fim do uso. O legal é que ela já vai crescer com essa cultura, né? Como que eu posso dizer? Vai ser parte dela ser assim, né? Assim, ela já vai crescer uma pessoa organizada. Sim, ela já sabe bastante dessas coisas, inclusive o que eu admiro nela é que ela cria sistemas, que é uma coisa muito difícil de criar, de organização. Então ela me chama, ela fala, mamãe, isso aqui não ficou bom, posso mudar assim? Né? E eu vejo
a praticidade, eu vejo vários itens nela. Por exemplo, eu montei uma cestinha com frutinha, uma outra estante com sucrilhos, essas coisas que ela usa na cozinha. E ela sempre tem que limpar aquilo comigo. Então, a gente pega, passa pano, tudo. Esse dia ela falou, mãe, eu achei um sistema bem inteligente, uma lata. E ela colocou tudo. Ela falou, mãe, assim eu brinco tudo e eu não preciso ficar toda vez limpando todas as frutinhas, as coisinhas que ficam expostas. Sim. Então, gente, ela tá desenvolvendo os sistemas dela sozinha. E isso é um segundo nível da organização. O primeiro nível, que muita gente já para por ali, é de se organizar. Porque a pessoa fala, eu não tenho tempo, minha rotina não me permite. Só que ela não entende que parar um pouco para se planejar, andar um passo para trás é andar 3 para frente. Então, muita gente já para nesse desejo de organizar que não tem. Ela, além de ter o desejo de organizar, ela já está melhorando os sistemas, que já é um passo que eu considero bem avançado da organização. Sim, porque eu, por exemplo, não consigo olhar para uma bagunça e falar assim, isso eu acho que eu vou organizar de tal jeito. Se eu me organizar, eu já fico feliz já. Sim. E aí, hoje, né, toda mulher que é mãe tem dificuldade de se organizar com todos os afazeres da casa, porque a gente tem que conseguir cuidar da família, ainda empreender ou trabalhar fora, né? Como que nós, que somos mães aqui, que estamos assistindo ou escutando esse podcast, o que você pode falar um pouco sobre isso, assim, essa rotina dupla, tripla, muitas vezes quádrupla que uma mãe tem? A primeira coisa que eu diria é que eu honro você por isso. Eu acho a mulher, ela é muito capacitada para isso, capacitada por Deus mesmo, para essa gerência do lar, né? Porque o esposo, ele é o cara que traz o mantimento para o lar, ele tem todo um papel, né? Um papel profético dentro da casa, super importante. Mas a mulher, ela é conciliadora disso. E eu até costumo a dizer que a mulher, ela é a manutentora até da paz entre o filho com o marido, entre ela com o marido, é tipo assim, se a mulher não quiser brigar, ninguém briga. Tem um ditado que diz, se um não quiser, 2 não brigam. Não, se a mulher não quiser brigar, ninguém briga, porque ela é conciliadora, ela é intercessora, e tudo isso dá muito trabalho. Dá trabalho mental, dá cansaço no final do dia, né? Dá esgotamento, e ainda ela imaginar que ela tem que empreender. Eu só consigo imaginar tudo isso quando eu olho para a mulher virtuosa, que fala que ela levanta antes que o dia raiou, ela tem a preocupação de manter os filhos dela todos aquecidos, né? Então, ela faz tricô para manter os filhos dela aquecidos, né? Que é a mulher de Provérbios 31. Então, é ali que eu consigo criar forças para ser essa mulher. E eu falo sempre para o meu esposo, quando é que a mulher virtuosa sabe que ela acertou? Quando o esposo dela está sentado sobre os grandes, porque é a promessa dessa palavra. Sim. Quando o esposo dela, ele não tem com o que se preocupar no lar, porque a mulher virtuosa está cuidando de um lado, que ele está cuidando do outro, como profeta, como outras coisas, né? Então, voltando à pergunta, fazer tudo isso junto não é fácil. E a gente tem que tirar, em primeiro lugar, a extrema perfeição. Porque uma frase que eu sempre digo, é melhor feito do que o perfeito. Então, se eu quiser ser perfeita em todas as coisas, é a primeira coisa que eu vou falhar. Eu vou cair numa depressão, porque eu não vou conseguir nem ser a mãe perfeita, nem a esposa perfeita, nem a empreendedora perfeita. A vida é um grande jogo de malabarismos, que você vai vendo qual bolinha que vai cair, qual que não pode cair de jeito nenhum, e você vai se equilibrando ali. E quem vai dando essa graça para todo esse equilíbrio é Deus. Porque da gente mesmo, a gente nada consegue fazer, mas Deus vai nos ajudando nesse equilíbrio. E tem sinais de que o negócio não está indo bem. Então, por exemplo... desculpa. Tá no vibra. Deixa eu só desligar. Fica tranquila. Pôr no avião aqui. E tem sinais de que isso não tá dando bem. Por exemplo, uma enfermidade, uma dor de cabeça, um chefe sempre descontente com o teu trabalho, né? O filho sempre, aquele filho muito agitado, aquela criança muito agitada, sempre querendo chamar atenção, né? O esposo falando, poxa, você não consegue ouvir minhas falas, ouvir o que eu termino de falar, né? Então, toda a nossa vida tem sinais de que não tá indo bem, e aí a gente tem que parar, repensar e encher aquele potinho. Então, peraí, o potinho do meu esposo ele precisa ser cheio.
né? Então tem uma coisa, Ana, que eu faço eu acho que tem me ajudado muito nesse processo. Toda semana eu coloco priorizar alguma coisa. Então, Sim. essa é a semana de priorizar minha filha. Eu vou fazer tudo o melhor para ficar com ela. Então, em meio a toda a minha correria, todo o meu trabalho, eu vou fazer algo de especial para ela. E eu coloco na minha agenda de segunda-feira, porque eu falo, gente, se de segunda a domingo eu não consegui desenvolver nada com a minha filha, então eu fracassei na vida, né? Então, eu tento ir priorizando assim. Entendi. E aí, no PDF que você compartilhou, que até já vou adiantar, tem uma surpresa para todo mundo que está escutando e assistindo a gente aqui, que a Priscila vai trazer muito mais coisas, assim, práticas, tá? Você que tá escutando, assistindo e se identificando com o nosso bate-papo, aguenta aí que tem mais coisa boa aí pra você. Então, naquele PDF que você compartilhou comigo, né, era uma orientação que você faz pra sua cliente, né, você compartilhou comigo, relacionado ao que ela deveria fazer. E eu vi que você deu muita orientação, assim, isso você tem que cuidar de manhã, isso você tem que cuidar à tarde. E você acabou de comentar que você se organiza na segunda-feira, né? E até foi uma característica que eu percebi lá, que você falou, olha, a segunda-feira você vai priorizar isso, isso e isso, né? Tinha uma lista lá de coisas que ela deveria fazer. Então, eu queria te perguntar, existe, isso é real, a diferença entre pessoas matutinas e vespertinas? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito matutina. Tipo, se eu acordar 4 horas da manhã, eu já tô funcionando ali. Talvez não tão feliz, mas tô funcionando. Agora, chega um certo horário, assim, à tarde, 5:30, 6 horas, eu já tô cansada. Eu não consigo mais executar tarefas complexas, por assim dizer, no meu cérebro. Então, por exemplo, o que eu consigo fazer nesse horário? Colocar uma roupa pra lavar, que não exige muito raciocínio, né? Fazer uma janta, né? Enfim, consigo cuidar de coisas, assim, mais braçais, assim, mais manuais, né? Que não exigem tanto um raciocínio muito apurado. Isso existe mesmo. Existem pessoas que de manhã não funcionam e funcionam melhor à tarde e à noite. E também queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que você faz, né? E aí, de acordo com cada rotina, com cada pessoa, você avalia isso também? Sim. Então, vamos do início. Primeiro, a questão do PDF, né, que a gente preparou com muito carinho, elaboramos para vocês terem um material que de coração, assim, foi tirado de muito estudo da minha parte, que eu busco sempre me aperfeiçoar, né, embora com certeza eu não tenha todo o conhecimento, mas buscando aliviar realmente o cansaço dessa mulher, dessa mãe no fim do dia. Então, como ter rotinas inteligentes, né? Então, esse o trabalho que eu desenvolvo, não só nesse PDF, mas eu faço uma consultoria, que pode ser uma consultoria só, ela pode ser uma consultoria semanal, para desenvolver essas rotinas inteligentes mesmo, para entender tudo que você faz e tudo que você quer conciliar dentro da sua agenda. Tudo isso com saúde, buscando marcar médico, buscando o autocuidado, buscando colocar ali na agenda tempo para mim, tempo para o autocuidado. Isso tudo é importante, porque são tudo coisas que a gente vai negligenciando e a conta sempre vai chegar, né, sobre essa rotina. Então, eu posso te ajudar nessa rotina e criar rotinas inteligentes. Rotina onde você consegue valorizar mais o seu esposo, ter mais tempo com seus filhos, tirar do celular, né, que é uma culpa que toda mãe carrega quando dá um celular para um filho, né? Não que eu esteja julgando ninguém, mas toda vez que a gente faz isso, a gente faz com um pouco de culpa, né? Então, a gente consegue reduzir esse uso tudo dentro dessa rotina assertiva. Eu esqueci a pergunta. Não, você ia comentar sobre pessoas vespertinas isso. E matutinas. Já lembrei. Então, isso que a Ana falou sobre pessoas que têm mais facilidade de fazer as coisas mais pela manhã, ou mais pela tarde, que seja, ou mais à noite, assim, eu não sou a cientista específica para dizer isso. Como eu falei, eu estudo muito, mas não sei toda essa ciência, né? Uhum. Mas Deus vai trazendo a inspiração, a gente vai conseguindo ajudar, né? O que eu percebo é que, assim, eu, por exemplo, quando era jovem, eu sempre disse, eu sou da noite, né? Uhum. E eu fiz a faculdade de arquitetura e eu virava 36 horas sem dormir, fazendo desenho, projeto, tudo assim, no piloto automático, no mecânico, né? Então, eu levava o meu corpo até, assim, exaustão,
por causa de projeto, de faculdade. Eu fazia a faculdade de arquitetura, que exigia muito, e 2 estágios, um pela manhã e um pela tarde. Diferentes, né? Um eu fazia num local da cidade, outro em outro local, tudo de ônibus. Corre para lá, corre para cá, leva maquete para o trabalho, tudo. Era muito correria, e eu fui até o meu limite. Mas eu era mais nova, então isso me permitia certas coisas que hoje não me permite. Aí, casada, eu mudei toda a minha rotina. Eu comecei a trabalhar das 6 horas da manhã. Então, antigamente, eu tinha até 3 horas da manhã, claramente eu tinha vigor. 3 horas era a hora que eu encerrava e ia tomar banho para dormir. Então, para mim, todo dia eu ficava até às 3 da manhã, que era o meu tempo da meia-noite às 3, para fazer os trabalhos de faculdade. Hoje eu não consigo isso. Mas eu não consigo, e eu percebo que no meu dia eu tenho a mente mais focada, mais concentração, eu percebo uma melhoria de qualidade de vida, a saúde, todo esse reflexo, né? Então, eu percebo isso. Agora, trazendo para o público, no geral, eu preciso discernir o que é melhor para mim. Primeira coisa, eu quero ser essa pessoa noturna, eu não queria mais essa vida. Eu queria realmente ser uma pessoa mais diurna, até para trazer essa saúde para minha filha, poder ir gerando nela, que é de dia, não é na madrugada. É um mais saudável de dia, né? Então, foi a primeira mudança que eu quis fazer. Então, você que vai discernir onde você quer chegar. E aí, você começa a se esforçar para fazer aquela rotina se tornar real. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebo é que muito desse esgotamento que você comentou que a gente tem no fim da tarde, a gente precisa triar o que pode ser. Então, por exemplo, pode ser café. Eu não tô julgando ninguém, mas só tô exemplificando o que pode ser. Quando eu tinha um trabalho que eu ingeria 3 xícaras de café por dia, à tarde, que já dava aquela baixa de açúcar, eu já estava prostrada. Então, eu estava caindo de sono. Outra coisa é a informação excessiva. Então, por exemplo, eu gosto muito de não perder tempo. Então, eu estou lavando louça, eu estou fazendo um curso, eu estou lavando roupa, eu estou fazendo algum curso online, tudo velocidade 2, e no final do dia, tudo isso ataca o cansaço das informações. Então, por exemplo, para estar aqui no podcast, eu falei, eu não quero nada na minha manhã para minha mente estar limpa na hora que eu for responder perguntas. Então, todo esse cuidado que a gente vai tendo, vai fazendo com que a gente tenha mais energia. E também essas pequenas tarefas que a gente faz fluídas. Então, por exemplo, eu tirei o lixo, eu lavei a roupa. Parece que não, mas tudo isso, mesmo sendo mecânico, vai cansando a nossa mentalidade. Sim, sim. Então, se a gente quer ter energia para mais tarde, a gente também tem que reservar um pouco mais dessa energia. Mas essa mudança do vespertino e do noturno, quem vai conduzir a sua vida é você, né? Agora, você tem que saber a pergunta que eu faço até para o público e para você responder para si hoje, em qual horário eu sou mais produtiva, né? Na semana inteira, qual é o meu dia que eu produzo mais, que eu me sinto bem, e qual o horário que a minha cabeça está mais fácil. Então, por exemplo, se o teu pior horário é 3 horas da tarde, você não vai fazer imposto de renda 3 da tarde, faz o teu primeiro horário, prioriza aquilo que você não quer fazer. Porque eu até hoje eu não conheço nem contador que gosta de fazer imposto de renda. Então, imagina a gente que somos réis mortais, a gente tem que priorizar no melhor horário. Perfeito. Eu vou falar aqui uma coisa que talvez choque todo mundo, mas eu amo segunda-feira. Eu amo, porque assim, na segunda-feira, eu consigo resolver o que eu precisar resolver na semana, certo? Preciso ir no banco, preciso fazer supermercado, eu consigo ter uma dimensão do como vai ser a minha semana, ou pelo menos me planejar para isso. Aí todo mundo fala, adoro a sexta-feira. Gente, chega um problema para mim na sexta-feira, eu não vou conseguir resolver. E aí eu vou passar sábado e domingo com aquele problema junto comigo, né? Que eu também não vou conseguir desligar, ignorar. E aí eu vou ficar pensando o que eu vou fazer na próxima semana para resolver aquilo, entendeu? Então eu prefiro muito, sou uma pessoa mais feliz na segunda-feira. Enfim, gente, pronto, falei. É o meu jeito de enxergar aí a semana, tá? E aí, fazendo gancho, né? Uma coisa que funciona muito pra mim, e eu queria que você comentasse um pouco, algumas coisas que podem ser muito simples no nosso dia a dia. Talvez a gente nem tenha noção do quanto é simples, mas... E pra semana também. Eu sou uma pessoa que cozinho só de sábado. Eu falo isso, as pessoas ficam chocadas. Mas eu cozinho no sábado.
e eu cozinho pra semana toda. Então, claro, às vezes eu só tempero o frango e deixo pra fritar na hora, enfim. Às vezes na hora tem que fazer um arroz, alguma coisa assim. Mas legumes, tudo, eu deixo tudo feito no sábado. Isso me otimiza muito tempo. Isso eu aprendi com as minhas nutricionistas maravilhosas. Mas, por exemplo, o meu marido, como eu falei, organizado, né? Ele faz roteiro pra gente sair de casa pra resolver algum problema, né? Tava contando aqui um pouquinho, antes da gente começar a gravar, roubaram o nosso carro, né? E aí eu tirei um dia, né? Eu tive que tirar um dia da semana pra poder ir no despachante, no cartório pra reconhecer firma, correios pra poder mandar pra seguradora algumas coisas que ela precisava. Enfim, fazer todo E ele que organizou. Tipo, agora a gente tá saindo daqui, a gente vai pra lá. Ele que foi chamando os Ubers. Então, assim... e isso tudo otimiza muito tempo. Se fosse eu sozinha, eu não ia conseguir fazer tudo num dia, sabe? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses hacks aí que podem ser aplicados, que talvez a pessoa já até faça, mas talvez com não tanta assertividade, enfim, falasse um pouco mais pra gente sobre essas coisas que eu falei. Às vezes, vou usar a agenda do Google, enfim. Se você puder falar pra gente aí, pras pessoas que estão escutando, é ótimo. Sim, o que você chama de hack é o que eu chamo do sistema de organização. Tá bom. Que aí você vai criando conforme a sua necessidade. Por exemplo, você me passou que a sua necessidade encaixou direitinho, cozinhar só no sábado, né? E ter durante a semana toda aquela demanda já completa. Para mim já não funciona, por isso que cada um tem que olhar a sua rotina e a gente trabalha para montar rotinas, porque sábado é o melhor dia para ficar com a minha família, meu esposo e minha filha. Uhum. Então eu priorizo isso muito para estar com eles nesse tempo de qualidade, já que na semana a minha filha fica na escolinha, eu empreendendo e meu esposo trabalhando. Então é o nosso tempo de família juntos. Eu não abriria mão para cozinhar, mas em outra família dá certo, tá ok. O que eu faço, assim, diferente? Como eles ficam trabalhando, estudando na semana, na segunda e na terça eu já faço a alimentação do meu almoço. Eu faço tudo que é do almoço. E deixo a previsão da janta. Então, o mais importante do que você ter um dia para cozinhar ou você cozinhar porções é você se organizar. Então, por exemplo, você já ter... Se você gosta, né? Se você não gosta, tá tudo bem. Mas você já tem alguma coisa congelada, um feijão já cozido. Tem gente que não gosta, ok. Você vai pagar por aquilo que você não gosta. Você vai ter que fazer todo dia, porque a vida é assim, né? A gente escolhe as nossas batalhas. Sim. E aí, tudo que você puder deixar já pré-pronto vai te auxiliar. E aí, uma coisa que eu falo muito da organização. A organização te paga. Porque quando você pega um prato pronto, coloca no micro-ondas, aquece, ou na panela, descongela e come, você fala, gente, eu não tive que fazer comida, eu fui paga. Eu falo que a organização, ela te paga aquilo que você fez. Uhum. É um tempo que você acreditou que você recebe o triplo depois, né? Sim. Daquela organização. Então, é você quem vai pensar no seu sistema com inteligência. O problema é que a gente não debruça sobre o problema. Meu problema é sempre cozinhar. Peraí, o que eu posso fazer para melhorar? Vai um dia só no mercado, compra um tanto de bife, tempera aquele tanto de bife, vai fritando aos poucos, né? Que fritar um bife é muito prático. Sim. Então, você vai conseguindo se organizar. E também uma ideia muito interessante é desenvolver o cardápio da casa. Cardápio simples, né? Por exemplo, se você fizer uma torta de frango de liquidificador na segunda, na terça você come a torta de frango. Então, você não cozinha na terça, você só cozinha na segunda. Sim. Para quem... Eu tenho dificuldade que eu não gosto de comer todo dia a mesma coisa. Então, eu tenho que ficar variando o cardápio. Mas aí é a luta que eu escolhi, né, gente? E aí... Isso que a Ana falou do roteiro também é um sistema de organização, que ela foi paga pela organização do marido, que foi ali, que acertou todo o roteiro. Isso é muito interessante. Eu estou desenvolvendo agora, para mim, através do Google Agenda. Então, por exemplo, quando eu vim aqui para esse podcast, no dia que a Ana falou, eu já peguei o endereço e eu coloquei dentro do evento. Então, eu marquei o horário do podcast, né, e coloquei o endereço que eu vou. Sim. Aí, a minha agenda do Google, ela me mostra, em 30 minutos o evento vai começar, o roteiro,
a rota vai levar 15. Então, quer dizer, se em 30 minutos vai começar e vai levar 15, daqui 10 minutos eu saio e ainda tenho tempo de sobra para fazer o percurso. E aí você pode colocar um outro evento depois, com outro roteiro, e no meio da rua você já sabe quanto tempo você vai levar para se deslocar com o trânsito em tempo real. Uhum. Então, isso é trazer a tecnologia a favor da organização, para a gente poder conciliar a nossa agenda. Terça-feira, eu fui em 6 roteiros diferentes, só que eu gastei um tempinho de manhã colocando o endereço de todos. Aí eu já sabia que horário que eu precisava sair para estar em tal lugar. Consegui fazer todas as coisas do roteiro, tudo num tempinho, assim. É claro que, por exemplo, hoje médico atrasa, né? Então, a gente tem que ir postergando os horários depois, né? Readequando. Mas quando você tem uma agenda já assertiva, é uma coisa que eu ia falar interessante, mesmo tendo imprevisto, você se remaneja fácil. Sim. Porque, por exemplo, você tem um evento que é à tarde, que ele muda para amanhã, você já sabe que é só você inverter. Entendeu? Sim. Só que se você não tem a agenda montada, chega à tarde e você fala, e o que eu vou fazer agora? Que eu tinha aquele compromisso, não tenho mais, e agora? O que eu coloco no lugar? Então, a nossa organização, ela tem que ser a super organização, por isso que o Instagram é a super organizada, @a super.organizada. Porque só ser organizada hoje, na nossa correria, na nossa rotina, não basta. A gente tem que ser super, porque tendo uns imprevistos a gente contorna e consegue. Perfeito. E você falando agora, eu fiquei pensando em mim, né? Muitas vezes eu falo assim, eu preciso me organizar, mas eu não sei nem o que eu tenho que fazer para me organizar. E aí acontece isso que você falou, desmarcou um compromisso, eu não sei nem o que eu preciso fazer, que eu poderia colocar no lugar, entendeu? Então, eu acho isso muito bacana. Essa parte de você diagnosticar e entender qual é a necessidade, qual a demanda da pessoa, qual é o estilo da pessoa, é sério, eu tô quase fechando consultoria com ela. Eu não sei vocês, mas eu tô quase aqui. E aí, acho que a gente falou um pouco, mas se você tiver alguma coisa mais pra falar sobre adiantar tarefas de casa, então, como que isso seria encaixado numa rotina de você ter uma tarefa e você conseguir adiantar? É isso que eu faço já, de cozinhar? O que mais que se encaixaria nesse adiantar tarefas aí que você comenta lá no seu Instagram? Então, uma das coisas é essa, né? Ter o cardápio, ter a comida do freezer já abastecida, né? Ter tudo pronto, picado, tudo que você vai utilizar para produzir um alimento. Mas uma coisa que eu faço, que é um show, assim, que as clientes falam, não, isso foi transformador. Por exemplo, no domingo à noite, depois da musiquinha do Fantástico, que é traumática, você absorve aquilo e fala, gente, eu vou me organizar para amanhã. Né? Não carrega isso no seu dia inteiro. Eu não acho um domingo saudável onde você passa o domingo inteiro organizando para a semana. Sim. Porque um domingo é um dia de estar com a família, é um dia de receber gente em casa, é um dia de bagunça e tá ok. Acho que a gente não pode ser a chata da organização para ser intitulada aquela pessoa que tem toque, né? Tá sempre assim, nossa, às vezes a pessoa fala, nossa, se a Pri vê isso aqui, ela me mata. Eu falo, gente, vida leve, né? Uhum. Então, mas o que a gente tem que fazer? No domingo à noite, em algum momento, eu tenho que preparar o uniforme das crianças, o lanchinho, e uma coisa muito interessante de se fazer toda noite é a ronda noturna. O que é a ronda noturna? A família inteira se unir para guardar tudo que está fora do lugar. E para os pequenos é uma dica muito interessante, porque você consegue fazer como uma competição. Vamos ver, gente, quem guarda mais rápido, que quarto que fica mais limpo, que eu vou dar uma nota depois. Então, você trazendo um lúdico para a criança, ela super entra nisso, sabe? Uhum. Nessa ideia. E aí eu falo para minha filha, assim, que eu tento trazer isso para ela. No dia seguinte, eu falo, filha, não é legal? Tá tudo no lugar? Um dia ela virou e falou assim, mãe, eu não me sinto bem onde tá a bagunça. Eu levei ela, falei, como é que você tá se sentindo aqui na bagunça? Não tá legal. Aí eu levei ela num lugar organizado, na sala. Nossa, mãe, aqui tá bem melhor. Eu falei, então, filha, é isso que a gente sente. Então, a gente investir na organização dos filhos vai fazer com que eles sejam adultos organizados. Mas aquilo que você falou assim, eu preciso, assim,
desenvolver esse olhar sobre tudo para ter organização. É porque eu estudei sobre isso e às vezes eu falo para minha cliente, eu não julgo você porque você não tem tempo de se debruçar sobre um armário que eu tô tendo esse tempo, que você tá me pagando para esse fim. Então eu vou olhar um armário, eu vou pensar milhões de ideias que fica melhor até encontrar uma. E você no seu dia a dia, você não tem esse tempo. Mas de coração, eu falo pra você, se tem alguma coisa que te incomoda muito, se debruça, gente. Porque não tem nada pior do que uma torneira pingando, uma porta que não fecha. É tudo coisas, manutenções que a gente não vai dando. Por exemplo, uma gaveta que ela tá totalmente entulhada, ela cai roupa por trás e eu sempre brinco que ela fica macia, né? E você fica ali com aquela gaveta sempre entulhada, você viu que caiu a peça por trás, você fala, depois eu pego, depois eu pego. Toda vez que você passa por aquela gaveta te cobra. Ó, você não tá arrumando, não tá boa essa organização. Então, pega tudo isso que pra você tá te incomodando e vira uma dor e organiza. Às vezes é papelada do escritório, documentação dos filhos, né? Compra uma pasta lá no Calunga, que seja uma pasta sanfonada ou que seja um arquivo. Começa a organizar isso. É um tempo que você perde para depois você sempre ganhar. O teste que eu faço para minhas clientes é assim: você sabe onde está o seu título de eleitor? Ou a sua carteira de trabalho? Se souber onde está isso, você está na organização. Eu tenho uma ideia, tá? Não sei exatamente, mas eu tenho uma ideia. E se eu não sei, eu pergunto pro meu marido. Aqui, gente. Priscila, eu tenho 5 armários na minha casa, 2 estações de trabalho, uma mini biblioteca. Ai, meu Deus. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho mais também sobre o seu canal no YouTube, suas redes sociais, os workshops que você faz, né? Enfim, você falou que você fez um outro podcast com o pessoal do Sebrae, achei super chique. Então, que você comente um pouco sobre suas iniciativas digitais aqui, até para o pessoal conhecer o seu trabalho de maneira mais profunda, né? E também convidar aí as pessoas que estão escutando a gente. A gente tá focando mais em mulheres e mães por causa do podcast, né, gente? Mas a Priscila também atende homens, tá? Vocês nunca serão excluídos desse podcast aqui, tá bom? Mas queria que você falasse mais a respeito disso, assim, os workshops, como que funciona o seu trabalho, ou, como eu falei, né, alguém que tá escutando a gente se identificou e falou, nossa, preciso... Sabe por quê? Eu vou... Ai, tô faladeira hoje. Eu tenho amigas que são empreendedoras, né, e que falam assim, eu preciso organizar o meu cantinho aqui, do meu trabalho, enfim... E às vezes a pessoa também não precisa contratar você, Pri, e aí você me corrige se eu tô falando alguma bobagem, pra organizar a vida inteira, assim, eu vou fazer uma revolução na vida da pessoa. Não, começa com a parte do trabalho, né? Como eu falei, alguma amiga minha que é empreendedora, ou alguém que tá escutando aqui, fala assim, eu preciso organizar a minha agenda de trabalho, os meus clientes, isso aí. Tem essa necessidade... contrata você e faz essa organização pontual. E depois abre pro resto da vida. Como é que funciona aí? Então, vamos por partes. Primeiro, eu vou falar da parte do Sebrae. Organiza a nossa conversa, Priscila. Vou organizar as caixinhas aqui. Por favor. Primeiro, eu vou falar da parte do Sebrae, que para mim foi muito especial, porque eu fui convidada para expor a organização através do Sebrae lá em São Paulo, né? Então eles deram um espacinho através da Mulher Empreendedora em Campinas. Então, muita gente também não sabe que existe esse programa, é bem legal, das mulheres que podem empreender em Campinas, e é da prefeitura, não paga nada, então é só você se inscrever. E aí, esse programa que me mandou para o Sebrae, né? E ali eu fui selecionada para fazer parte. Foi muito legal fazer parte do evento. Então, eu fiquei 2 dias ali como expositora e eu fiquei fantasiada. Porque eu sou a heroína, a super heroína da organização. Então, foi uma forma lúdica que eu criei para ensinar os pequenos o prazer da organização. Então, eu me visto realmente com óculos, tudo, disfarce, né? E foi um disfarce tão bem feito que nem minha filha sabia que era eu. Eu me lembro até hoje, o dia que ela descobriu que eu era super organizada. E
E aí, é para ensinar crianças de 3 a 7 ou 8 anos a organizar. E se não organiza, quem que vem? O dragão da bagunça, que é quem ela extermina, né? E é um dragãozinho de pelúcia que eu chuto ele e tal. Eu falo, gente, vamos mandar embora o dragão da bagunça. E é o oposto da organização, é o dragão da bagunça, porque o dragão gosta da bagunça. Então, se você ensinar ao seu filho que ele vai ter que organizar para o dragão não vir, é uma coisa benéfica, é lúdico, mas é benéfico, porque de verdade a gente sabe que Deus ama a organização. E quem ama a desordem? Existe um dragão de verdade que ama uma vida bagunçada. É aquele mesmo que veio para roubar, matar e destruir. Então, é uma ideia lúdica para as crianças, que é uma realidade, que vai ter um preço se não for organizado, né? Então, essa ideia da super-heroína foi super divertido lá no Sebrae e eles entrevistaram a super-organizada, não foi eu. Então, esse é o meu primeiro podcast, porque a super-organizada foi entrevistada. E aí, voltando no assunto do meu trabalho com organização em si, ele iniciou dessa forma. Pega a cliente, vê toda a necessidade e organiza toda a casa dela. Eu sou extremamente caprichosa com o meu trabalho. Inclusive, no final, eu tenho um diferencial muito grande, que eu entrego o manual da casa, onde eu mostro onde ficou cada tesoura, cada talher, eu anoto num projeto mesmo, tudo feito no AutoCAD, tudo bonitinho. Eu entrego um livro para o cliente do antes e depois, e mais o manual da casa, onde ficou toda a coisa. Por quê? Se você faz a organização comigo e contrata uma diarista, ela pode descaracterizar todo o trabalho que você pagou. Sim. Então, com o manual da casa, até a sua diarista consegue voltar todas as coisas para o lugar. E lá tem dicas de conservação, de como fazer a bagunça não voltar. Então, esse é o meu trabalho mais completo. Só que ele é um investimento. Ele não é um trabalho que é tão barato. Então, eu quis criar outros semi-produtos para que a pessoa possa se organizar. Um deles como você falou, a pessoa pode organizar um ambiente só. Então, tá ok, ela faz um ambiente por vez. E mesmo assim, a organização a gente faz em 5 vezes no cartão, né? Tudo para facilitar. Eu quero realmente a facilitação. Aí, o segundo produto é a consultoria online, onde a pessoa passa para mim toda a necessidade e a gente consegue fazer a organização à distância. Inclusive, eu fiz a organização de uma casa na Holanda e a gente trabalhou juntas por 3 meses para organizar uma casa de 3 andares, onde ela tem 3 filhos. Então, aí a gente ia montando junto. E aí, nessa consultoria, que eu até mandei para a Ana completo, tem a lição de casa, tem inspirações. Então, eu vou acompanhando essa trajetória de organização. Fora isso, tem as redes sociais, que tem o meu canal, que é a Super Organizada, do YouTube, que lá é tudo gratuito. Então, lá eu ensino a organizar despensa, a maioria das minhas dobras estão lá, né, nesse canal. E também tem onde eu pego a parceria com o workshop, né? Eu às vezes, desenvolvo de tempos em tempos o workshop meu de organização, mas você também, se tiver um salão de cabeleireiro, ai, Pri, eu tive uma ideia da gente fazer uma permuta. Eu trabalho muito no mês das mães, no mês das mulheres e no Outubro Rosa. Então, eu queria fazer uma iniciativa com o público feminino e tal, sobre a sua organização. Aí a gente faz um workshop muito divertido. Eu faço uma competição de dobras. Que legal. É bem legal. Quem dobra mais rápido, por tamanho. Depois eu faço a competição do lençol. Quem dobra lençol de elástico. E aí tudo isso vai quebrando gelo e eu vou trazendo toda essa qualidade de vida. Mas uma coisa que eu queria muito falar, até com a Ana, cada um desses trabalhos, né, um pouco que eu espalho na rede a Super Organizada, que é o do Instagram ou do canal do YouTube. No canal do YouTube é mais forte ainda, porque eu trago até algumas palavras, aquilo que Deus fala comigo. O que eu percebi na conclusão de todos os fatos? Que tudo isso que a gente está conversando, se não tiver Deus, não consegue. Eu falo para Deus, eu entro numa casa com uma parte, Senhor, da organização, toda a parte técnica que eu estudo para fazer o melhor para cada mulher, porque é meu desejo de coração a vida organizada, e como a Ana falou, homem também, porque eu lido muito com casal,
Inclusive, uma brincadeira que eu faço é assim, eu vou resgatar uma parte do seu armário para você de volta. Então, é um compromisso que eu faço com o marido. Eu sempre pego um pedacinho a mais de armário para ele, né? Que a gente, como mulher, vai roubando no dia a dia. Exatamente. E aí eu chego na conclusão que Deus me leva a lares, a casas, às redes, por causa dele. Porque ele quer transformar a vida, porque ele se interessa pela organização, porque Deus, em toda a sua essência, ele é extremamente organizado. A palavra de Deus tem início, tem meio, tem fim. Tudo que ele fez foi baseado em ordem. Ele pede que o nosso culto, quando a gente se reúne, tenha ordem, decência. Tudo sobre Deus é organização. E aí ele vem com o fluir. E o fluir é maravilhoso, porque o fluir ele só vem quando está organizado. Porque não adianta, se você não tem uma vida financeira organizada, se você não está organizado, Deus não te abençoa. Porque eu brinco que até na bandeira do Brasil está escrito ordem para que depois tenha o progresso, né? Então, não há o progresso sem a ordem. Então, Deus não vai deitar o valor em saco que está rasgado. Não, acerta o teu saco primeiro para depois vir receber os valores, né? Então, arruma a tua casa. A palavra toda é sobre arruma a tua casa, porque quando a casa está organizada, Deus ordena a bênção de tudo, de posição de marido, de filhos. Deus abençoa o lar organizado. Eu sou a prova viva disso, de que há uma bênção para tudo que vai se organizando. A gente pode imaginar que se nessa mesa que a gente está sentado, a gente resolveu trabalhar e comer ao mesmo tempo, daqui a pouco vai ter ketchup no papel e a culpa não é de Deus. A culpa é nossa mesmo, que a gente negligencia a ordem das coisas, né? Então, eu acredito. Aí você fala, Pri, mas eu nunca vai ter jeito para mim, porque eu sou uma bagunceira, eu bagunço e volta, eu desço todo o armário, depois eu não consigo concluir. Não, tem jeito para você em Deus, em Jesus tem jeito para você. Porque quantas vezes eu estava cansada e ele me socorreu, com dor, às vezes sei lá, dor de cabeça, enxaqueca, eu falo, ai Deus, tem que lavar louça, uma pilha de louça, gente, por Deus do céu, pisquei o olho, a pia estava lavada. Eu falo, Senhor, o Senhor é muito bondoso mesmo. O Espírito Santo está aí para te ajudar a cuidar do seu filho, a lavar uma louça. O Espírito Santo está para te ajudar a ter qualidade de vida, acabar com toda a dor do corpo, tudo que te limita. Eu tenho limitações para essa vida organizada. O Espírito Santo pode ajudar você. Até mesmo se você for uma pessoa com deficiência, fazer uma adaptação na sua casa para que você consiga viver melhor, né? Sim. Uma pia mais baixa. Deus pode te ajudar nessa reforma, em tudo que você precisa, o Espírito Santo pode te ajudar. Então, Amém. Eu entro com a parte externa da organização e é Deus que entra com a parte interna de colocar a mente no lugar e ajudar a organizar tudo. Então, eu e Deus, a gente faz a dupla que é necessária, né? Assim, eu sem ele não sou nada. E no meu canal tem até um vídeo que chama Deus, o personal organizer da sua alma, onde eu comparo todo o meu trabalho. Eu fiz uma live, né, onde eu comparo todo o trabalho do desapego, do destralhar, com tudo que Deus faz no ser humano. E que Deus legal. É o melhor personal organizer que existe para organizar mente e coração e fazer tudo fluir na nossa vida. Então, sem ele, a gente não é absolutamente nada. Muito bom, muito bom. E aí eu queria que você falasse também dos cheirinhos, das coisas que vocês criam, né? Que você tem. E eu não queria ter que pedir, né? Mas você trouxe um presente para mim. Eu tô olhando aqui o presente tá me olhando. Fala um pouco sobre esse aspecto também, porque você não traz só as dicas e o projeto, né? Você traz também o que a gente pode usar, né? Dicas do que usar, do que fazer. Então, Ana, olha que bonitinho o seu presentinho que a gente preparou. É uma amostra. É uma amostra do Perfumes da Casa, que foi até uma ideia da minha filha, né? Eu tinha vontade de fazer aromatização e a minha filha, com 3 anos, gente, virou e falou assim, mamãe, isso aqui é o perfume da casa. Isso aqui não é só um aroma, é um perfume da casa. Aí virou o perfume. Eu tô passando aqui que um dia, hoje não tem cheiro, mas se um dia tiver, aí vai transmitir o cheiro, tá? Pra vocês. Nossa, maravilhoso. Então chama Perfume da Casa Super Organizada. E aí tem 2 linhas, a linha verde e a linha laranja. Por que eu criei? Para você ter aquela sensação de depois que terminar de organizar e limpar toda a casa, você coloca lá o seu aromatizador de varetas, né? E faz aquela casa inteira ser perfumada. Porque eu acho que a gente pode trabalhar com
eu trabalho a estética, né, na decoração, eu trabalho a organização, eu senti que ainda faltava essa parte da aromatização. Ainda virão outros lançamentos, né, que é água de lençóis, essas coisas que hoje eu me debruço a fazer em tudo melhor. Então, eu não terminei esse lançamento, mas virão outros lançamentos após esse. E como a Ana falou, hoje eu vendo não só a organização, mas também o produto da organização. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que eu amo de paixão e que eu revendo são as colmeias, que são aqueles organizadores plásticos de você colocar na gaveta. Perfeito. Aquilo é outro universo. Assim, por exemplo, para quem tem bebê ou tá grávida, é o melhor dos mundos. Você vai organizando a sua gaveta ali, então você coloca assim, calça RN, body RN, blusa RN, aí você vai seguindo, depois você põe a M, depois você põe a RN, P, M, G. Então, você vai colocando, organizando a gaveta de cima, depois a de baixo, depois a outra, e aí você vai puxando o bebê vai crescendo. Então, você sabe que o que tá aqui nessa ponta é o que tem que ser usado imediato, que vai perder. E a minha filha não teve roupa que a minha bebê não usou. Porque mesmo que fosse para usar uma vez, ela vestiu naquele dia, né? Para depois ir dando andamento. Então, a colmeia, ela deixa esse sistema organizado. E ao ponto que qualquer pessoa que for trocar o seu bebê sabe onde tem body, onde tem calça. Qualquer pessoa troca com facilidade, né? Que legal. E aí eu queria que você finalizasse aqui, a gente está caminhando para o finalzinho, com as dúvidas frequentes, mitos e verdades, a sua batalha aí como personal organizer, como arquiteta, como mãe, como serva. Pode abrir aí o seu coração. Então, Ana, as dúvidas mais frequentes normalmente é assim, meu esposo não me ajuda, meu filho não ajuda. Eu tô emocionada porque eu vi uma história que eu queria contar, que mexeu muito comigo, sabe? Sobre isso. E deixa eu segurar a emoção. E foi assim, uma moça que ela falou, e até foi num podcast também, ela falou assim, todo dia o meu marido escova os dentes e deixa a escova na pia. E aquilo me incomoda horrores, né? E ela, ali no dia a dia dela, ela falou, hoje eu vou limpar o banheiro, vou deixar um brinco e vai ter pau no final do dia e vai ter briga no final do dia se ele não organizar. Ela estava super disposta mesmo a brigar com ele, né? E ela falou, gente, e ele deixou a escova ali. E aí eu virei e falei assim, agora que eu vou, né, com agora toda eu tenho tudo para brigar. Agora eu tenho tudo. Tirou foto, eu tenho prints, né? Uhum. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo, que eu falo que é tudo na nossa vida, tocou o coração dela e virou e falou assim pra ela, faça diferente, não faça assim não. Gente, ela tirou foto, ela mandou pro esposo dela e ela virou e falou assim, quantas vezes você deixar a escova na pia, quantas vezes eu vou estar aqui para guardar? Porque eu te amo desse tanto, eu te amo todos os dias. Então, essa tua falha diária também é o meu amor todo dia. Aí ela falou assim, gente, pergunta pra mim, qual foi a outra vez que meu esposo deixou a escova na pia? Nunca mais, tenho certeza. Não deixou, então, porque a nossa comunicação dentro de casa, ela às vezes não tá sendo assertiva, entendeu? Eu não tô falando pra você fazer isso, porque você já colocou na sua cabeça uma série de coisas pra não fazer isso. Mas outra coisa, outra ideia, uma ideia que venha do Senhor, que possa te ajudar, sabe? Abaixar, de repente, a sua expectativa de ter muito a casa organizada e tudo no lugar, não só sobre o outro. Então, é uma coisa que as pessoas sempre falam, como eu vou ser organizada se o outro não é? Né? É uma dúvida muito frequente do meu trabalho. E como ensinar as crianças a organização? É como eu falei, é com o lúdico. É fazer na organização ser divertida, é mostrar benefício, é mostrar que a gente pode organizar pecinha de Lego por cor, Barbie por cor, carrinho por cor, que vai conseguir achar. É uma dica que eu faço sempre com a minha filha. Eu falo para ela, Ju, não comece uma brincadeira antes de terminar a outra. E a outra inclui guardar. Eu não abro. Eu falo, filha, eu não vou brincar enquanto a gente não guardar o anterior. Então, isso ajuda muito, né?
E aí, falando agora um pouco das dificuldades do meu trabalho, uma dificuldade muito grande que eu tenho é que, além de personal organizer ser um termo em inglês, muita gente não conhece essa consultora de organização, né? Não sabe que existe esse serviço de organização. Então, vira muito tabu em cima disso. Ah, mas o que você faz? Né? A pessoa não entende. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu não sou aquela pessoa competitiva. Eu olho o serviço de personal organizer na televisão, eu fico super animada para filmar aquilo, para postar e falar, gente, estamos na TV. Por quê? Para todo mundo, para difundir mesmo o trabalho, para que todo mundo saiba que existe essa profissional, que ela pode te ajudar, que existe a pessoa que é especializada na parte corporativa, que existe a pessoa que é especializada em organização baby, que existe a pessoa que é especializada em rotina, e que tudo isso faz grande diferença no nosso dia a dia, porque de verdade você fala assim, eu não vou perder tempo com esse ensino porque eu mesma faço. Você mesma faz, mas a gente tem um olhar que pode aliviar um pouco mais a tua dor e um pouco mais adiante. Mas não é desculpa para não se organizar, porque hoje o YouTube tem um monte de dica, o Pinterest tem milhões de dobra, a gente não tá no TikTok, mas o TikTok também tem muita dobra, né? Então, hoje você não tem desculpa para não se organizar, porque tem conteúdo e se você dizer assim, como organizo bolsa, você vai achar 1 milhão de coisas para ajudar você na sua dor, né? Então, hoje a minha tristeza é saber que não tá tão difundido esse trabalho de organização e que as pessoas ainda não abriram para a importância disso, né? Para entender o quanto é importante até em indústria, Ana, em fábrica, em corporativismo mesmo, entender o quanto a organização otimiza os processos. Eu escutei você falando, eu lembrei de uma história até que eu contei pro meu marido essa semana, quando eu comecei a trabalhar lá em 1900 e bolinha. Eu era operadora de montagem de uma fábrica que fazia o termo é chicote elétrico, né? Fazia aquela... Eu não tenho como explicar, mas é um apanhado de fio que monta lava-louça, enfim, linha branca, né? E aí eu era recém-chegada na indústria, lá na fábrica, e eu fui convidada para fazer Kaizen 5S. Então, de uma linha de produção que produzia, tipo, 30 por hora, a gente aumentou a produção para 60, sabe? Foi uma coisa bem absurda, assim. Coisas bem básicas, de colocar um dispositivo, colocar um gabarito, esse tipo de coisa, assim, muito de trocar a pessoa de lugar da linha, já dobrou a produção. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, assim, eu não tinha o conhecimento para fazer aquilo, né? Eu nunca tinha ouvido falar de 5S, de Lean Manufacturing, nada disso. Mas tinha um engenheiro de produção. Então, assim, todo mundo sabe se organizar. Se eu falar assim, não sei organizar minha casa, tô mentindo, certo? No literal, assim, estou mentindo, no geral. Mas eu não tenho expertise para isso. Então, é muito fácil, assim, que nem, né, a linha de produção. Você olha pra linha de produção, você sabe tornar aquilo melhor, mais ágil, mais prático, né? A gente não sabe por quê. Porque isso quem estudou foram os engenheiros de produção. Só fazendo um comparativo, assim, talvez até meio burro, mas, assim, é isso que eu queria trazer, né? Porque muitas vezes, que nem você falou, né? As pessoas olham pro meu trabalho, o que você faz, né? É isso, gente. Todo mundo sabe organizar, colocar uma coisa certinha do lado da outra, né? Mas eu acho que ter expertise de como ver isso de uma maneira fluida, completa, são vocês mesmos que têm, né? Quem estudou para isso que vai saber fazer de uma maneira 100% aí, tá? Só queria completar com isso. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, só desse assunto que você falou, eu achei super interessante esse olhar, né? E essa mudança de rota que vocês tiveram. Uma questão que existe na organização também é uma reorganização. É saber se a organização que você implantou ainda continua fazendo sentido. Porque hoje, o que eu percebo de muitos corporativismos é assim, uma organização que não faz sentido. Então, por exemplo, tudo que você tem que fazer, você precisa de uma ordem de serviço, né? Aí viabiliza, burocratiza os sistemas, inviabiliza aquilo que precisa ser fluido,
Atrasa os trabalhos, as entregas, né, que eu quero dizer. E para outras coisas mais simplificadas, não tem organização. Por exemplo, uma reunião, como a gente está conversando aqui, tem que ter uma pauta. E tem empresas que não têm pauta de reunião. Você entra na reunião sem saber o que está sendo discutido, sem saber que hora que inicia, que hora que termina. Então, esse básico. Outra coisa para quem é CLT e trabalha, às vezes o chefe manda fazer 25 coisas por dia. Às vezes, vai da gente virar e falar assim, e qual é a prioridade 0? Sabe? Você entender na comunicação aquilo que o teu chefe espera que seja entregue naquele dia é de extremamente importância. Sim. Só que, como você falou que os sistemas eram até simples demais de organização, isso daí você não resolve, por exemplo, com um adesivinho vermelho? Olha, Ana, toda vez que eu te entregar uma pastinha que tiver um adesivinho vermelho, é a prioridade 0. Você tem que fazer naquela mesma hora. E aí você agrada o teu... Aí você agrada o teu gestor, faz um trabalho fluido, otimiza processo, tudo porque você priorizou a pastinha com a etiqueta vermelha. Sim. Aí, quantas vezes você ouve do funcionário assim, eu não sabia que isso era importante, eu não sabia que a prioridade desse trabalho era tão alta, por isso que eu não priorizei. Entendeu? É coisa simples, uma cartela de bolinha vermelha de R$2 no Calunga. Resolveria tudo. É isso, gente. Fica aí a dica, então. Se atentem aos detalhes. Precisando de ajuda, acionem a Priscila no @. Vou falar do Instagram, tá? @super.organizada. Tem o canal dela no YouTube, é só procurar Super Organizada. Também você encontra facilmente. Eu já dei várias olhadas, assisti vários vídeos lá. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez você por ter aceitado aí esse tempo, ter tirado um tempo aí na sua agenda, justamente num mês que é um dos mais corridos para você, que é o mês das mães. Espero que nosso bate-papo aqui tenha ajudado e ajude, né, muitas pessoas ainda. E é isso, obrigada por ter vindo, foi um prazer, viu? O prazer foi meu, viu, Ana? Muito obrigada pelo carinho de me receber. Sigam lá as redes sociais, porque ali vocês conseguem vários conteúdos, tipo um pós daquilo que a gente está falando, né? Eu ia falar que a gente falou do PDF numa visão pessoal. Quem seguir a Priscila lá no @ dela, pode chamar ela no direct. Ela disponibilizou pra gente aqui, que tá seguindo aqui o canal, enfim, um PDF com o básico, né, assim, diria que é uma estrutura básica pra pessoa começar a se organizar e entender como que poderia... É isso? Fala você um pouquinho. É um PDF para você ter o básico da rotina já organizada, né? Ali tem o meu contato também, se você quiser ir mais a fundo nas consultorias dentro do PDF. E aí você mandando para mim no seu direct o seu número de WhatsApp, na terça-feira eu já consigo disponibilizar o PDF para vocês. Tá bom? Mas eu quero agradecer a oportunidade de falar, junto com as minhas amigas personal organizers, fazer esse trabalho e crescendo e as pessoas entendendo como é que funciona, e também junto com Deus difundir o Espírito Santo, né? Que a gente acaba esquecendo que ele está do nosso lado, que ele é o Deus conosco, que ele nos auxilia na grande tarefa, na pequena tarefa, que ele ama a gente com amor eterno e está aqui para tudo que a gente precisa, né? Então, foi um prazer, Ana, estar com você. Obrigado muito por esse espaço, obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa que se dispôs a ouvir e a desenvolver esse trabalho. Que Deus continue a te usar também. Amém. Obrigada. Foi maravilhoso. Espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu gostei. E volte sempre, tá? Veio a primeira vez, já podemos marcar a segunda, terceira, quarta. Combinado. Pode... que você quiser focar e quiser fazer um só sobre cheiros, um só sobre colmeias, um só sobre... Bom. Fica a dica aí, tá bom? É isso, gente. Um beijo da Mãe Cansada.